Olá pessoal, eu sou Maria Siqueira, coordenadora do projeto Sim Menino do Instituto Federal Fluminense, Campus Centro, e hoje a gente está voltando com mais um vídeo da série Livros. Nós vamos falar sobre este livro aqui, O Manual Mínimo do Ator, de Dario Fo. Eu gosto muito de falar sobre livros que eu li há algum tempo, porque tem sido uma oportunidade de revisitar. Esse livro eu li em 2012, e Dario Fo é um cara que pesquisa muito máscara. E ele traz reflexões muito pertinentes sobre a máscara, reflexões que atravessam a vida, atravessam questões filosóficas, atravessam questões educacionais. Ele tem uma visão muito ampla do trabalho de ator. Eu acho isso muito relevante, muito especial nesse autor. E homem de teatro, é um grande ator, diretor, tudo que vocês podem imaginar. Ele começa falando da comédia dell'arte, como ele trabalha com máscara, né? E fala um pouco sobre o Arlequino, que é o grande conhecido da comédia dell'arte, né? Esse Zani. Zani é a palavra para os empregados da comédia dell'arte, né? Em italiano, que a comédia dell'arte é uma arte italiana, um teatro de feira, um teatro que não é o teatro da corte, né? É o teatro da feira. Então, eles têm uma liberdade e um grotesco mais acirrado. Então, tem mais violência, tem mais sexualidade, tem uma questão muito forte com o corpo, as necessidades do corpo, as fomes, vamos dizer assim. Né? Tudo gira em torno das fomes. E o Arlequim é o grande demônio, vamos dizer, da comédia dell'arte. Ele tem muito apetite sexual, muita agilidade corporal, pouca inteligência, pouca intelectualidade e muita fome, muita fome. E aí tem até um momento aqui que o Dario Fo, eu marquei, como vocês podem ver, eu marquei muitos momentos para falar, não vai dar tempo de falar de todos, mas ele fala da questão dos animais, né, que as máscaras, elas são inspiradas em animais. Então, por exemplo, o capitão, ele é um galo, ou um peru, ou uma galinha. Deixa eu achar o outro aqui. O Arlequim seria um gato com macaco, o Arlequim que a gente estava falando. O doutor seria um porco, dottore, né, um porco. Então, assim, tem essa relação. Aqui tem várias imagens, ó, de algumas máscaras e essa relação ajuda na construção dessa máscara no corpo do ator. Tem uma parte aqui muito interessante que o Dario Fo coloca, que a máscara ela não esconde, ela revela. Isso é muito interessante. Todo mundo fala assim, todo ator tem que trabalhar com máscara em algum momento. Realmente a máscara traz uma expressividade para o corpo do ator muito sui generis, muito especial. E é legal a gente entender como que funciona a estrutura da comédia dell'arte, para a gente entender como que é esse trabalho dos comediantes dell'arte. Por quê? O roteiro ele era praticamente fixo. Eu vou dar um exemplo que me ajudou muito a entender. Sabe Turma da Mônica? Sempre o Cebolinha faz um plano infalível, obriga o Cascão a ajudar, eles colocam em prática, a Mônica descobre, eles apanham. Não é mais ou menos sempre a mesma história? Então a comédia dell'arte funcionava mais ou menos assim, era sempre mais ou menos a mesma coisa que acontecia, só que com pequenas variações. As gags, que são os números, já estavam prontos. Cada ator fazia aquele papel a vida inteira, então ele se especializava profundamente. Tem um vídeo muito bom, A Viagem do Capitão Tornado, ou do Capitão Fracassa, que não sei quão fácil é de conseguir esse filme, mas que narra a história de uma trupe, né, de comédia dell'arte. E aí mostra quanto eles pesquisam as gags, eles criam movimentos acrobáticos, pequenas interações, que depois a apresentação é uma improvisação da combinação dessas coisas. Já tem um repertório daquele grupo, né? Isso é uma escola incrível. Dario Fo fala dessa questão de que a máscara ela não esconde, ela revela. E isso tem tudo a ver com outras discussões do quanto a gente centra, a sociedade ocidental centra a expressividade, o ser na nossa cabeça, né? Então, nós somos a nossa cabeça, o corpo é um mero acessório. E quando a gente pensa que a máscara revela quem você realmente é, tem até uma fala aqui que o Dario Fo cita de outro autor, que eu não lembro agora quem é, que fala que coloque uma máscara num hipócrita e ele não conseguirá mais mentir. É como se você tapando o rosto, você não conseguisse mais controlar a sua expressividade. Então a expressividade, na verdade, não estaria no rosto, estaria no corpo. Então quem a gente é realmente, o mais profundo de nós, é o corpo, que a gente ignora constantemente no nosso dia a dia, né? Nas nossas tarefas.
Na escola, por exemplo, pouco se usa o corpo expressivamente, então, no máximo na aula de arte, se tiver uma aula de arte da cena, né? Então, é muito legal essa discussão. Inclusive, ele fala um pouco sobre educação. Ele fala um pouco sobre a tragédia. Tô passando um pouco rápido, gente, porque não tem como falar de tudo que eu marquei, né? Me empolguei um pouco aqui. Aí, sobre essa questão do corpo, ele fala também que o gesto, esse gesto que eu tô fazendo aqui, essa gesticulação, é uma saladinha. Que o prato principal mesmo é o gesto que vem do tronco. Isso lembra um pouco vocês o nosso último vídeo, que Eugênio Barba falava disso? Você vê que a gente dá umas voltas, mas os autores acabam se encontrando em alguns pontos. Talvez a gente deva estar atento a esses pontos, né? Nessa página 90 ele fala um pouco sobre a questão da educação, que eu comecei a falar com vocês. Ele fala que a gente vai embotando as crianças até que eles se tornem burros quando ficam adultos. Eu sempre brinco que quanto mais novo, mais inteligente, que a gente vai emburrecendo com a vida. É uma brincadeira, mas é verdade, né? Por quê? É preciso de espaço, é preciso de tentativa e erro, é preciso de liberdade para que se construa uma expressividade. Então, conforme você vai embotando o corpo, e a gente pode falar de outros autores que falam disso em outras áreas, como Foucault, por exemplo, como La Rosa, para ser mais contemporânea, que você vai reprimindo o corpo e aí você vai podando a criatividade. Depois dá um trabalho danado para o professor de teatro, de dança, de circo, colocar esse corpo para ser expressivo de novo. Tem uma coisa que é muito legal que o Dario Fo trabalha, que é o gromelô, ou gramelô. Né? Tem gente que fala um e outro, ele fala gramelô, que é o som que não é palavra, mas a sonoridade se torna expressiva na cena. Então era como se eu estivesse aqui falando com vocês. Entendeu? É isso. É um som qualquer. Só que o Dario Fo tem uma pesquisa, porque na Itália, antes da Itália ser unificada como país, eram pequenos reinos. Então existem muitos dialetos na Itália, muitas línguas que não se tornaram oficiais, como o italiano. Ele tenta resgatar a sonoridade dessas línguas, porque ele tem a ideia de que você é a sua raiz, a sua ancestralidade. Então, quando você resgata a sonoridade, mesmo que você não saiba falar aquele dialeto, você resgata a sonoridade que te é ancestral, você atinge uma expressividade maior. Ou até mesmo você sacaneia. Eu posso fazer aqui um gromelô de inglês. Por exemplo, né? Ou fazer um gromelô de italiano. Né? Eu não estou falando nenhuma língua, mas eu pego a sonoridade, a entonação, porque uma língua, ela é viva, né? Ela é de quem fala. A entonação daquele povo tem a ver com a personalidade, com a expressividade, com o que aquele povo come, como aquele povo enxerga a vida, como aquele povo se move. Tudo, a cultura é una. E Dario Fo trabalha isso muito bem no trabalho do gromelô, é muito legal, tem vários vídeos dele no YouTube, vocês podem pesquisar, dele fazendo apresentações de gromelô. Outra coisa que ele fala também é que tem a ver com essa discussão da identidade ancestral, né, do povo, é a questão da identificação. Então a comédia dell'arte sacaneava as personalidades da época, né? E a comédia tem isso, de pegar as pessoas por identificação. Então ela é um pouco localizada. O que tem graça num país, às vezes não tem graça no outro, porque tem a ver com a construção daquela sociedade. E isso é uma arma contra a censura, porque o censor não pode entender. Tem um título dele aqui na página 107 que é isso: o censor não pode entender. Você fala o que você quer, mas era uma brincadeira, e a gente conhece esse mecanismo. Aliás, o brasileiro é muito bom nisso. Uma última coisa, eu acho que é a última, gente, eu tô tentando fazer vídeo de 10 minutos, é sobre o esforço, porque a gente também falou disso quando a gente falou do Barba. Ele fala sobre você fazer, em teatro, o ator deve dar a impressão de estar atuando sem esforço algum, totalmente descontraído. Porém, não deve economizar ou atuar em tom baixo, não é isso. Devemos sim aprender a agir com perfeito equilíbrio e controle. Então, é como o Arlequim, por exemplo, né, um exemplo clássico de um personagem que é muito acrobático. Mas você acha que é normal, que ele nasceu dando pirueta, né? A ideia é que você ache isso, se for um ator realmente bom.
E ele fala disso, de você não deixar o público saber seu esforço. Por exemplo, tem várias questões de controle do seu corpo, principalmente através do abdômen. Se você cai no palco, você não pode fazer barulho, porque senão você está denunciando a realidade. Você quer manter, nessa proposta de teatro, a ilusão desse universo fantástico que é da máscara, onde você não está fazendo esforço algum, você deu uma dupla pirueta carpada e cai no chão como se tivesse dado um passo. É muito legal esse treinamento, muito legal no sentido de bem complexo e bem completo, né? E aí ele fala mais do gesto, fala da palavra, né? De onde empregar a palavra. Gente, já deu meus 10 minutos, que era a minha meta. Mas tem uma coisa muito legal, vou falar para terminar, vai ficar um pouquinho maior do que 10 minutos, que é a questão de forma e conteúdo. Dário Fo entende que você não consegue trabalhar a expressividade sem trabalhar o ser humano, sem trabalhar aquilo que eu falei no Gromelô da expressividade. E ele não é todo mundo que pensa assim. Outros autores, e ele cita o Lecoq trabalha a técnica corporal apenas. Ele critica isso, ele é amigo de Lecoq, tá? Vai lá, dá oficina na escola dele, mas eles discordam dessa questão. O Dário Fo trabalha sempre a partir do ser humano. O Lecoq trabalha a partir da técnica, de acordo com o Dário Fo, né? Tem um livro do Lecoq que chama O Corpo Poético, que me foi roubado, porque a gente empresta livros, os livros somem, mas eu vou ver se eu gravo um vídeo sobre ele também. E aí o Dário Fo coloca a questão de que ele nunca quis ser um mestre. Ele não quer que os discípulos, né, os aprendizes, fiquem iguais a ele. E que se ele trabalha uma técnica que vem do corpo, vai acabar padronizando o gestual. Ele critica o Lecoq nesse sentido. Ele diz que os alunos do Lecoq saem todos com o mesmo gestual da escola dele. E o Dário Fo fala, eu não quero ser um mestre, eu quero ser apenas um ajudante para cada um descobrir a sua expressividade, que vai ser muito única e muito mais expressiva. Isso, para mim, é assim, plim! Eu li isso aqui antes de decidir, né, estudar educação, ensino de teatro, já fazia licenciatura, mas ainda estava naquele limbo. Quem faz licenciatura sabe que às vezes a gente entra, mas ainda não se convenceu. E isso brilha meus olhos porque eu penso que tem uma frase de Sócrates, que a mãe de Sócrates era parteira, e ele fala, eu também sou parteiro. Eu não enfio conhecimento na cabeça de ninguém, eu faço sair o ser humano melhor que existe em você. Esse é o papel do educador. E, né, a parteira não inventa o bebê, ela só tira ele lá de dentro, é essa metáfora. E eu acho que o Dário Fo concorda pelo que ele diz aqui nesse subtítulo, que é um mestre excepcional de quem discordo, quando ele debate as questões do Lecoq. Ele fala do quanto você tem que ser apenas uma passagem para o ator, para o aprendiz se descobrir. Isso é tão contemporâneo, isso é tão atual, essa é uma discussão tão nova, e o Dário Fo já apontava isso, né, de você não ser mestre, não se colocar como modelo. Lógico que você tem que se trabalhar como artista, como o que quer que você tenha decidido ser, mas não querer que o seu aluno, esse nome é horrível, né, que é sem luz, o seu discípulo também é horrível, o seu estudante se siga para ser igual a você, mas sim que ele te acompanhe nessa jornada. Isso é tão freiriano, né? Enfim, eu finalizo, já que essas discussões, todas as discussões para mim têm a ver com educação, porque a arte é muito potente nesse sentido da minha concepção. Então eu finalizo com essa reflexão de Dário Fo. Espero que vocês leiam o Manual Mínimo do Ator, de Dário Fo. Obrigada, gente.